ter medo de falar em público me acompanhou aí durante muitos anos da minha vida. Então você decide que você vai querer algo e você vai praticando e você vai desenvolvendo essa autoconfiança. Vai do jeito que dá, no meio do percurso você descobre o recurso e quanto mais você vai caminhando, mais autoconfiante você vai ficando e os resultados vão acontecendo, porque é atitude. Só que a atitude empilhada vai transbordando autoconfiança. E com autoconfiança vai fazendo, você para de ser medroso. Bem-vindos ao 13º episódio do nosso podcast Conversa. Hoje o tema está bem interessante, a gente vai falar sobre autoconfiança. Você tem problema de autoconfiança ou conhece alguém, já compartilha esse vídeo porque o tema hoje está bem interessante. Eu vou iniciar aqui o nosso podcast com um convidado super especial que vocês já estão acostumados aqui, Rafael. Se apresente aí, Rafael. Esse episódio de hoje, tenha certeza que vai mudar sua chave, vai mudar sua cabeça. Porque o que eu conheço de pessoas que deixam de prosperar na vida por não ter confiança em si. Então, se você tem esse problema, fica aqui que a gente vai hoje trazer insights e ferramentas poderosas para você desenvolver sua autoconfiança. Na sua visão, Rafael, o que é que você acha que torna uma pessoa autoconfiante? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, vamos entender por que as pessoas não têm autoconfiança, né? Como é que a gente faz para desenvolver isso? Primeira coisa é que a gente precisa entender que tudo aquilo que é novo causa medo. E se causa medo, a gente tende a recuar. Perfeito? O nosso cérebro ele é treinado para uma dicotomia. A dicotomia do prazer e dor. Ele quer o prazer imediato e ele quer fugir da dor. E todas as vezes que você se afasta das possibilidades de prazer, de dor, você vai ficando uma pessoa cada vez mais medrosa. Por quê? Porque as maiores transformações da nossa vida são causadas por dor. Quando a gente está na barriga da mãe da gente, a gente está lá tudo quentinho, quando a gente sai da barriga, a gente começa o quê? Chorar. Porque você sai de um ambiente confortável para um ambiente de desconforto. E se eu não desenvolver a habilidade de respirar naquele momento, eu morro. Então, ou seja, a capacidade positiva de enfrentamento que a gente desenvolve ao longo da nossa vida é que vai determinando a nossa capacidade de lidar com as adversidades. E a capacidade de lidar com as adversidades e com as situações novas é que faz a gente se tornar uma pessoa autoconfiante. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente está sendo treinado e forjado a desenvolver essa habilidade. Perfeito. E quais são os maiores mitos, assim, sobre autoconfiança? Primeira coisa é que a pessoa já nasce com isso, né? Então, isso, para mim, isso é um mito, tá certo? Algumas pessoas, tendenciosamente, elas são mais proativas, mas eu acredito que o ambiente ele vai te treinar e te moldar para isso. Como eu te falei, do momento que você nasce, algumas pessoas podem até morrer, né? Porque não respirar. Então, é primeiro que você entenda que todo o processo de transformação da nossa vida, ele é condicionado a 3 coisas. Grava isso, 3 coisas. Propósito, processo e pessoas. Por quê? Vamos lá, se eu não tiver um propósito de sobrevivência, eu vou morrer. Perfeito? Só que aí você fala assim, pô, peraí, mas se eu deixar uma criança no meio sozinha, ela vai morrer. Exatamente, por isso que você precisa de quê? Processos e pessoas. Então a gente precisa entender que a nossa autoconfiança, ela vai ser moldada em cima desses 3 pilares. Primeiro, propósito, o que é que eu estou buscando para minha vida. Segundo, quais são os processos que eu preciso ter muito bem estabelecidos na minha norma de conduta para que eu consiga seguir em prol daquele objetivo. E eu preciso de pessoas para me treinar. Perfeito? Vamos voltar na infância. Como é que a gente tem... O que é que a gente tem medo na infância? Do escuro. Eu tava conversando com o Léo hoje de tarde sobre isso. Ele tá com medo do escuro. E eu falei, pai, me explica por que você tem medo do escuro. Ele não sabia a resposta. Porque provavelmente alguém introduziu isso e ele botou na cabeça que ele tem medo do escuro. Então a primeira pergunta é, o que você tá fazendo diante das adversidades para que você consiga desenvolver esse termo que eu uso na minha cabeça? É capacidade positiva de enfrentamento. Né? CPE. Capacidade positiva de enfrentamento. Ou seja, quanto mais você desenvolve essa capacidade, maior a chance de você ser uma pessoa mais proativa, mais autoconfiante. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso desses 3 pilares sempre regindo a minha vida. E a pergunta que eu fiz para Léo, você tem medo escuro por quê? Ele não sabia explicar. E por que você, quando vê algo escuro, você sai correndo? Ele, papai, porque eu não sei como é que resolve. Olha que interessante. Então, ou seja, a gente tende a fugir da dor. Porque se eu desconheço, eu tenho 2 opções. Ou eu enfrento, ou eu recuo. E se eu deixar ele do jeito que estava indo, ele ia recuar. Então eu fiz uma reprogramação com ele. E aí ele lembrou assim, papai, por isso que naquela vez que eu tava com medo de ir lá, tipo assim, lá naquela parte do gourmet lá de casa, tinha umas folhas assim, tava fazendo uma sombra na cortina. E ele tava com medo da sombra. Aí eu falei, vamos lá? Ele, não vou não. Eu falei, vai no meu colo. Aí eu cheguei lá, mostrei, abri a cortina. Tá vendo aqui as plantas? Ele, eu pensei que era um monstro. Então, ou seja, a capacidade positiva de enfrentamento é que vai desenvolvendo a tua capacidade de lidar com as frustrações, de lidar com os momentos de crise, de lidar com as situações em que você tende a fugir. Só que a partir do momento que você desenvolve essa capacidade positiva de enfrentamento, você vai se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Por quê? Porque você desenvolve as ferramentas, você entende que você precisa enfrentar, capacidade positiva de enfrentamento, e aí você entende por que pessoas chegam em cima de um palco e começam a falar.
Aí você fala assim, mas é muito fácil agora você fazer podcast porque você já nasceu falando. Quem te disse isso? Só que a minha capacidade positiva de enfrentamento começou no primeiro dia, em Londrina, em 2019. Quando eu... Ó como é doido, ó como vai fazer sentido agora. Eu não falava na internet, eu tinha um medo desgramado. Mônica, minha outra irmã, falou assim, vai ter que fazer hoje. E se eu não tivesse ativado a capacidade positiva de enfrentamento, eu não estaria, inclusive, aqui hoje fazendo esse podcast com vocês. Então, a melhor forma de você desenvolver a autoconfiança é desenvolvendo a tua capacidade positiva de enfrentamento das situações que te fazem recuar. Como? Tendo o propósito que você quer, tendo processos para desenvolver essa habilidade e tendo pessoas para te treinar a desenvolver essas habilidades que você ainda não tem e que estão te impedindo de desenvolver a capacidade de enfrentar os problemas que você vai ter na sua frente. Perfeito. Para quem me acompanha, né, sabe que essa questão de ter medo de falar em público me acompanhou aí durante muitos anos da minha vida. Então, essa questão da autoconfiança é muito prática, né? Então, você decide que você vai querer algo e você vai praticando e você vai desenvolvendo essa autoconfiança. Ainda tenho muito a melhorar, a gente vai conversando no carro sobre isso, né? Que eu ainda tenho esse problema de autoconfiança, mas enfim. Como é que a saúde física e mental afeta na questão da autoconfiança? Olha que interessante. Vamos lá, se eu preciso desenvolver essa capacidade de enfrentamento, primeira coisa eu preciso decidir. Como é que você acha que você decide melhor quando você dorme melhor ou não? Com certeza, quando dorme Pronto. melhor. Então, ou seja, se a minha saúde mental ela tá nutrida, a chance de eu decidir melhor é maior. A chance de eu decidir mais é maior. Então, ou seja, se eu cuido da minha mente, se eu cuido da minha alimentação, se eu cuido do meu corpo, eu estou proporcionando o ambiente cerebral a ter mais capacidade de raciocinar. E se eu raciocino melhor, volto de novo, eu lembro do meu propósito, eu consigo lembrar dos processos e eu consigo filtrar as pessoas que impactam na minha capacidade positiva de enfrentamento. Mas tudo isso parte de uma decisão. Ou seja, para que eu decida melhor, eu preciso estar em condições melhores para decidir. Então, por isso que dormir bem é importante. Se alimentar bem é importante. Por quê? Porque a gente é reflexo de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Se eu encho de açúcar meu cérebro, ele está inflamado. Se ele está inflamado, ele não raciocina bem. Se meu corpo é 80% de água e eu tenho pouca água circulando no meu corpo, as reações químicas não funcionam bem. Portanto, eu não decido bem. Então, olha como a minha saúde mental e física ela pode impactar a tua capacidade de ter autoconfiança. Nos dias que eu estou mais cansado, eu não decido bem. E se eu não decido bem, eu recuo mais. Se eu recuo mais, eu fico mais medroso. Se eu fico mais medroso, eu diminuo minha capacidade de ter autoconfiança sobre as coisas que eu preciso fazer. Perfeito. Muitas pessoas, né, esperam ter o resultado para se sentir confiante. É possível a gente inverter essa ordem? Com certeza. E existe um livro chamado Hábitos Atômicos. Já anota aí para ler. O que é que esse livro fala? Que você tomar decisões, grandes decisões, elas primeiro precisam ser trabalhadas em cima da tua mente. Como assim, Rafael? Vamos lá. A autoconfiança, ela é reflexo do que eu falei. De você ter habilidade sobre intervenção de um problema que está diante de você. Perfeito? Pronto. E como é que eu desenvolvo essa habilidade? Através de processos e pessoas. Perfeito? Ótimo, entendi, Rafael. Vamos puxar agora pro teu dia. Você disse pra você que você ia acordar às 4h40 e você não acordou. O que é que você está dizendo pro seu cérebro? Que eu não faço o que eu deveria fazer. Você disse que ia ficar zero açúcar por 30 dias e no 7º dia você sabotou. Você mostrou pro seu cérebro que você é uma pessoa que não faz o que fala. Você disse que ia arrumar a sua cama todos os dias e você não arruma. Então você está dizendo pro teu cérebro que você não faz. Então, ou seja, a nossa autoconfiança e, por consequência, a capacidade que eu tenho de enfrentar os problemas, ela é pautada nas minhas atitudes diárias, microatitudes. E olha que interessante, desenvolver autoconfiança é empilhar resultados. Quanto mais resultado eu empilho ao longo do meu dia, mais autoconfiante eu fico. Por quê, Rafael? Porque eu treinei meu cérebro a dizer o seguinte: se eu falo, eu faço. Se eu falo, eu faço. Agora imagina você chegar ao longo do seu dia e você tem uma lista de 10 coisas que você falou que ia fazer e você faz todas ou maior parte dela. E imagine que você fica repetindo isso todos os dias ao longo dos anos. O que é que vai acontecer com o teu cérebro? Ele passa a ser condicionado, treinado para isso. Ele treina e existe um código na cabeça que fala assim, eu faço, eu falo. Desculpa, eu falo, eu faço. Eu falo, eu faço. Eu falo, eu faço. Quando você se pegar numa situação de uma coisa maior, o teu cérebro já foi treinado para isso. Ele já sabe o quê? Que existe uma condição direta aqui. O que eu falo, eu faço. Então, se eu chego e me passo numa situação de um convite de apresentar uma palestra que eu tô com medo porque é uma reação nova, o cérebro fala assim, não pode aceitar.
Porque o que você fala, você faz. Ah, não é tão simples assim. Não é, claro que não é simples, porque não é todo mundo. Sabe por quê? Porque começa nos simples gestos. Se você fala que vai acordar às 4h40, o despertador toca, você levanta, cheque pra você. Se você fala que vai pra academia às 8h40, mesmo cansado, você vai lá e prova pro teu cérebro que você fez, cheque pra você. Se você fala que vai arrumar a sua cama todos os dias, se você arruma todos os dias, cheque pra você. E esse empilhamento de checklists, ele cria uma poupança. Só que isso não é do dia pra noite. A gente tava vendo o carro, ela tava dizendo assim, eu não sei como é que tu consegue fazer as coisas assim desse jeito, tu consegue pegar o tema e fazer tudo. Por quê? Porque eu tô desde 2019 ouvindo podcast, lendo todos os dias. Hoje eu já ouvi 3 podcasts. Hoje eu já ouvi 3 podcasts. Agora empilha isso ao longo desde 2019, eu tenho conhecimento infinito. Aí você fala assim, você fala tudo? Falo. Porque todos os dias eu consumo todos os tipos de conteúdo. Então, ou seja, é como se meu cérebro ele tivesse vários pontos de conexão, que toda vez que é acionado uma pergunta, eu conecto pontos e respondo. Então, por quê? Porque é um empilhamento de microconteúdos que eu vim empilhando desde 2019. Ou seja, 2019 até hoje já foram quantos anos aí? Quase 7 anos. Perfeito? Então, ou seja, não nasce do nada. Ela é treinável, precisa ser repetida continuadamente, e aí entra um outro problema, que eu acho que você vai me perguntar mais tarde aí. E quando eu entender que eu tô ficando autoconfiante demais e me colocando em risco? Então essa é uma questão que tem que ter cuidado. É uma linha tênue. Quanto mais autoconfiante você fica, maior você diminui sua guarda de cuidado. E aí que tá o problema. Na questão da direção, né? Meu esposo até fala que eu sou muito autoconfiante no volante. Ele tem receio disso. Exato. E aí que tá o perigo. O perigo está exatamente aí. A E aí volta demais. para aqueles 3 P's que eu falei. O terceiro P que são pessoas. Você precisa de pessoas ao teu redor, inclusive para te ajudar a desenvolver a autoconfiança e para controlar a tua capacidade de se achar muito confiante e acabar quebrando a cara. Porque você diminui a sua guarda e aí você sobra. A questão do micro-hábito, né, que o Rafael falou aí, é que vai, né, ajudando a gente a ficar mais autoconfiante. Então, pega aí dentro do seu dia a dia o que é que você precisa fazer, que você pode fazer de pequeno hábito do dia e vai fazendo ali todo dia. Não gosta de treinar, a gente não gosta, tem pessoas que não gostam de trabalhar. Não gosta de trabalhar, mas tem que ir. Então, né, você tem que colocar como rotina fixa também no seu dia ali. É uma frase que virou clichê, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E isso é importante por quê? Porque, primeira coisa, é um processo de construção gradativa. O que é que eu fiz? Um dia eu falei assim, a partir de hoje eu arrumo minha cama todos os dias. Então, todos os dias eu tenho um ritual. Eu levanto da cama, agradeço a Deus, vou no banheiro, escovo meu dente e volto. Arrumo minha cama de domingo a domingo. Isso não é só durante a semana, domingo a domingo. Vou pra academia, às 4h41, o despertador toca, eu levanto. Todos os dias eu lavo minha cueca. Não preciso lavar minha cueca, eu tenho gente pra fazer isso hoje. Mas aquilo é pra morrar pro meu cérebro, que eu falei que ia fazer e vou continuar fazendo. Pronto, Rafael, eu criei esses hábitos, já tô repetindo, isso já virou um hábito na minha vida, eu já programei isso, agora você precisa empilhar isso, e agora você precisa fazer progressivamente coisas mais complexas. Por exemplo, vez ou outra, eu dou loucura e falo assim, vou ficar 3 meses sem comer açúcar. Ano passado eu fiquei 6 meses sem comer açúcar. Aí eu falo, vou ficar 30 dias sem tomar um vinho, que eu gosto de tomar vinho. Eu falo que vou ficar tomando banho gelado, eu tomo banho gelado. Então, ou seja, você precisa aumentar a pressão desse estresse que é necessário, para que a pressão desse estresse condicionada à aplicação do que você falou que ia fazer, isso te condicione a ficar mais autoconfiante. Olha que interessante. Então, por isso que a mãe falou, não é fácil. Claro que não é fácil, porque você precisa primeiro empilhar micro-resultados, você tem que aumentar a pressão dessas micro-ações, ou seja, ações que são mais difíceis de fazer, para que a partir daí você aumenta a pressão e você continua fazendo. Aí você aumenta a pressão, continua fazendo. Aumenta a pressão, continua fazendo. É por isso que eu falo para médico. Às vezes o cara, ele quer abrir a clínica dele, ele não tá preparado ainda, porque ele não aguenta a pressão do processo. A pressão do processo, ela tem que ser de forma gradativa. Você precisa começar do básico, é igual a criança. Ela começa lá, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. É um processo gradativo. Então, construir a autoconfiança não vai ser de uma hora para outra. Vou ficar autoconfiante porque eu arrumei minha cama. Não. Você primeiro começa do básico, vai aumentando a pressão e vai empilhando o resultado de acordo com a pressão aumenta. Quando você consegue fazer isso, você vai perceber que você fica mais autoconfiante. É bem engraçado quando a gente vai fazer um lançamento, tá eu e o Mark, eles ficam desesperados, eu tô lá de boa. Sento, faço meu negócio. Por quê? Porque não é mágica. Eu tô fazendo live desde 2019, eu tô me colocando em crise desde 2019, eu aumento a pressão desde 2019 e eu condiciono meu cérebro desde 2019. Então hoje parece ser fácil. Não, mas é fácil hoje, porque isso já foi empilhado há muito tempo. Então, ou seja, o tempo, ele também é uma condicionante para você se tornar uma pessoa ainda mais autoconfiante. Bora lá, Rafael. Em momentos de estresse, por exemplo, uma pessoa vai para uma entrevista de emprego, a pessoa tem uma apresentação para fazer, tem alguma estratégia básica aí que a pessoa pode aplicar e ficar mais confiante nesses momentos? 2 coisas importantes. Primeiro, preparo. Aquilo que eu falei. A tua falta de confiança está de acordo com a falta de preparo. Vou dar exemplo. Hoje, quando o paciente senta na minha frente, eu tenho 100% de confiança na entrega do resultado. Por quê?
Porque eu tenho um empilhamento de resultados. Eu tenho muito resultado no tratamento de varizes. Então, esse empilhamento de resultados condicionado a estudo, treinamento, capacitação, isso me dá a autoconfiança que eu tenho hoje. Então, o paciente senta na minha frente, ele sente a minha confiança. Então, isso aumenta a minha chance de quê? De dar certo na conversão, de o paciente fazer um tratamento comigo. Então, o primeiro ponto é treinar. Você vai fazer uma entrevista, estude a empresa, estude quem é o dono, estude como é o comportamento daquela empresa, quais são as características, qual é a cultura daquela empresa. Isso vai te dar bagagem e fundamentação para você ter argumentação para conversar. Segunda coisa, aprenda a fazer perguntas. É sério? Você vai para entrevista fazer perguntas? Exatamente. Então, aprenda a fazer perguntas sobre a empresa. Mostre interesse, que isso vai fazer o que a gente chama de despressurização de uma entrevista. Vou te dar um exemplo. Todas as vezes que alguém me pergunta uma coisa, se é uma pergunta que vai me gerar pressão, eu pego e devolvo a pergunta. Como? Você pega a última frase da pergunta e manda de volta para a pessoa. Então, essa é uma ferramenta que eu uso para tirar a pressão em cima de mim. Então, às vezes, eu estou numa entrevista ou alguma reunião que a pessoa está me colocando pressão, eu vou e despressurizo. Trago um inesperado. Então, em uma entrevista, duas coisas são importantes. Primeiro, estude a empresa. Saiba o que é a cultura da empresa e procure perguntas que você pode fazer, que são perguntas interessantes, que vai fazer despertar naquela pessoa o interesse de que você é uma pessoa interessada. E quando você faz isso, você torna um ambiente mais leve. Porque a partir do momento que a pessoa vai te entrevistar, ela observa que você é uma pessoa interessada, que você é uma pessoa que se dedicou, que é uma pessoa que se preparou, essa pressão diminui do entrevistador sobre o entrevistado. E isso vai fazer você ficar mais suave, mais leve e mais autoconfiante. Você sabia que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse episódio não estão seguindo a gente? Se você quer ter acesso a esse conteúdo e ser lembrado, para rapidinho, se inscreve, curte se está gostando e vamos para dar continuidade no nosso episódio. Perfeito. E a gente vive isso na prática, né? As pessoas vão fazer entrevista lá com a gente e chega 100% despreparada. Muitas vezes eu aviso antes, porque eu sempre converso antes com as nossas candidatas, eu aviso, né? Ó, nossa empresa é tal. E, absurdamente, as pessoas não pesquisam sobre a empresa e chegam lá 100% despreparadas. Então, obviamente, vai ficar nervosa, né? Porque se você vai sem bagagem de nada, você vai chegar lá querendo falar o mais do mesmo, que a gente já tá, que são aquelas frases batidas, que todo mundo já sabe que é mentira sobre elas mesmas, e acaba ficando nervosa. E você falou aí recentemente por questão de médico, né? Muitos médicos deixam de estar no canal digital por ter medo de se expor, por ter medo de gravar um vídeo. E ontem a gente fazendo uma aula fechada para médicos, eles não sabem nem como é que entra na internet, como é que faz um vídeo, e a gente até ensina isso para eles, né? Então, existem ferramentas, então a importância de você ter métodos, né? Não é só fazer por fazer. Estude, tem métodos, veja quem pode lhe ensinar e comece a aplicar, que você vai se tornando ali mais autoconfiante. Isso vai mais uma vez. Se você é médico, você sabe o papel da internet. Lembra dos 3 P's? Existem 3 P's que são propósito, processo e pessoas. O que é o propósito? O meu propósito é construir uma carreira médica sólida, né, estruturada e rentável. Pronto, então esse é teu propósito. Quais são os processos para isso? São as ferramentas que você não tem. Então, o médico que não tem as ferramentas certas hoje para entrar no digital, que são ferramentas de como fazer vídeo, de como achar o conteúdo certo, de como criar uma estratégia de rotina diária para produzir conteúdo na internet, esse médico ele fica o quê? Com medo. E aí a autoconfiança dele vai para onde? Vai para o lixo. E aí ele fica o quê? Sempre criando uma desculpa para justificar o fato dele não conseguir fazer. Agora imagina que você não tem os processos e você descobre pessoas como mentores. E que esses mentores têm as ferramentas para te dar o acesso que você não tem e te orientar o que você precisa para construir esse resultado que você busca e consolidar esse propósito de carreira profissional. Então isso é importante. Você, médico, precisa ter isso muito mental clara. Primeiro, clareza. Clareza do que você quer na sua carreira profissional. Segundo, descobrir quais são as ferramentas que você não tem que está te impedindo de ter o resultado que você precisa. E terceiro, encontre as pessoas que têm essa ferramenta. Porque essa tríade, propósito, processo e pessoas, é que vai construir a autoconfiança que você precisa para ter os resultados que você deseja e viver a vida que você ainda não tem. Perfeito. Você acha que o ambiente pode interferir nessa questão da autoconfiança? Com certeza, né? Quando eu falo de pessoas, eu estou falando do conjunto ambiente-pessoas. Por quê? Porque o ambiente ele vai te favorecer. Ó, vamos lá, você tem os processos, você tem um treinador, mas você está num ambiente que não te favorece. Então, a chance de você se sabotar é muito grande. Então, para a pessoa que quer ter sucesso na vida, né, e por consequência ser autoconfiante, porque a autoconfiança é relação direta com o resultado, quanto mais resultado você tem, mais autoconfiança você desenvolve. Perfeito? Para ter resultado, eu preciso ter o quê? Ferramentas para gerar transformação em cima daquilo que eu tenho uma habilidade técnica de fazer. Perfeito? Então, se eu não tiver a clareza de que eu preciso das pessoas certas, no ambiente certo, para que esse ambiente me favoreça a continuar fazendo, eu acabo desistindo. E aí eu fico o quê? Mais medroso, e mais medroso gera o quê? Menos confiança.
E entenda, né, a questão do ambiente, muitas vezes a sua própria família não vai te apoiar em determinada, né? A gente estava até conversando recentemente sobre alguns alunos que tentam fazer determinadas tarefas que a gente passa e a própria família fica ali, falando, para que você está fazendo isso? E aí vai desestimulando, desestimulando. Então é importante você ter pessoas do seu lado, além da família, para te colocar no lugar que você, para te levar para esse lugar que você quer, né? Isso é importante, assim, ó, nem sempre o ambiente vai estar presente. E nem sempre você vai poder sair desse ambiente. Vamos lá que seu esposo é a pessoa que não tá te ajudando, ou sua esposa não tá te ajudando. E aí você vai fazer o quê? Você vai desistir? Você vai acabar um casamento por causa disso? Não. Você vai ter que ser um agente transformador do ambiente. Acho que foi tu que falou isso pra mim. Você vai ter que ser o agente transformador do ambiente. Se o ambiente não te favorece e esse ambiente não pode ser tirado da tua vida, você vai ter que ser o agente transformador do ambiente. E quando você se transforma no agente transformador do ambiente, isso vai corroborar para desenvolver tua autoconfiança. Aí volta de novo para lá. Propósito. Eu tenho que ter propósito. Se eu não tenho os processos, eu tenho que buscar as pessoas para me dar as habilidades para esse processo. Perfeito? Então, ou seja, se o meu ambiente não favorece e eu não tenho como sair do ambiente, eu vou ter que sair do ambiente para buscar as ferramentas que eu não tenho, para modificar o ambiente que eu vivo e que eu não posso tirar. É isso. Muitas vezes seu ambiente não vai te favorecer, mas você precisa ser essa pessoa que vai mudar o seu ambiente para melhor. Então, se às vezes você quer mudar de estilo de vida e sua família é totalmente o avesso, suas amizades são totalmente o avesso, seja o pilar de mudança. Então, você pode acabar interferindo positivamente na vida do outro para melhorar e mudar junto com você. Então, você vai ser o pilar ali da mudança. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Existe diferença entre ser autoconfiante e parecer autoconfiante? Acho que eu vim até conversando com tu no carro ali. Acho que talvez entre dentro dessa pergunta aqui. Exato. Vamos lá. A autoconfiança, aquilo que eu falei, é uma linha tênue. É uma linha tênue. A pessoa pode ser autoconfiante de si, mas não entregar os resultados que ela fala. Então, o parecer aí... Toda pessoa que é autoconfiante, ela vai passar para as pessoas a confiança. Ponto. Entre eu passar a confiança e eu gerar o resultado que eu tô falando, é o que vai mudar o jogo. Perfeito? Então, na internet, principalmente hoje, isso é batata. Tem muita gente cantando de galo, muita gente falando tudo, mas na hora que você vai ver o resultado, a gente vê muito isso nos cursos, né? A gente dá treinamento para médico, eu vejo muita gente treinando sem saber o que tá nem falando. Só que o engraçado é que o autoconfiante que constrói a ideia da autoconfiança, quem sabe, olha pra ali e fala, ali é balela. Ali é só parecendo que é autoconfiante. Por quê? Porque é resultado. É resultado. A maior relação que tem de uma pessoa que é autoconfiante de verdade é o resultado que ela tem. Pessoas que têm resultado, elas são autoconfiantes. Mas a pessoa autoconfiante não tem resultado. E é aí que tá o game. Quando você olha uma pessoa autoconfiante, você tem que ver os resultados que ela tem ao redor disso. Porra, tem resultado? Ah, é coerente. Então, ou seja, ela não tá parecendo que ela é autoconfiante pra conseguir me ganhar. Ela é autoconfiante porque os resultados dela repercutem essa autoconfiança. Então, essa dicotomia que você falou aí, você vai buscar os resultados da pessoa. Olha para o resultado. Olha se é coerente o que ela está falando com o que ela está vivendo. É o que eu falo para buscar um mentor. Como é que eu faço para buscar um mentor hoje, Rafael? 3 pilares. Batata. Isso vai te ajudar a não tomar decisões erradas. Primeiro, o teu mentor tem resultado. Resultado. Segundo, ele tem um método. Terceiro, ele vive o propósito dele. Pronto. Lembra dos 3 P's? Propósito, processo, pessoa. Pessoa tem resultado. A pessoa tem metodologia para gerar esse resultado e ela vive esse processo que ela ensina. Pronto. Se isso acontecer, tendenciosamente essa pessoa é uma pessoa que vai ser um bom mentor para você. Não é garantia, porque depende também de você, né? O mentor por si só ele não faz mágica, mas ele vai te mostrar o caminho para a mágica acontecer. Perfeito. Teve algum momento da sua vida assim que você precisou usar autoconfiança para poder avançar em algum projeto? 100% dos tempos. 100%. É aquilo que eu te falei. Pega essa frase. Quando te falta resultado, vai ter que transbordar atitude. E a atitude é você ter que enfrentar com medo mesmo. E vai ter horas que você não vai estar preparado o suficiente para fazer aquilo, mas você vai ter que fazer. Só que à medida que você vai... É aquilo que eu te falei. É como se fosse assim, você vai ter que romper bolhas. E cada bolha que tu rompe, assim como tu nasce da barriga da tua mãe, vai ter que romper aquela bolha ali que você tá. E se você não romper, o que vai acontecer? Você vai morrer. A mesma coisa aqui. Então vai ter horas que você vai ter que extrair de onde não existe a tua capacidade de enfrentamento. Lembra? Capacidade positiva de enfrentamento, que ela é treinável. Ao longo da vida você vai ter treinando. Por isso que a crise, ela te forja. A pessoa que consegue romper a crise, o que é a crise? É lidar diante de uma situação que eu desconheço, porque eu não tenho ainda as ferramentas para aquilo, e eu vou ter que enfrentar aquilo, e no enfrentamento, existe uma frase assim, no percurso você descobre o recurso. Quando você começa a fazer isso, você vai começando a chegar nisso que o Monkey falou aí.
Vamos vir um pouquinho aqui para a questão da comparação. Quando é que você acha que se comparar com outra pessoa pode te deixar menos seguro? Menos confiante, melhor dizendo. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ó. Nós somos seres que a gente se compara o tempo todo. A gente tem referência o tempo todo. O que você precisa entender é o seguinte. Quando você olhar para alguém, né, que você se inspire, por exemplo, não olhe pra você como assim, porra, eu não tô tendo aquilo que ele tem e tá me chateando isso. Não. Fala assim, peraí, o que é que fez qual o comportamento? Sempre olhe pro comportamento, não olhe pro resultado das pessoas. Qual é o comportamento que essa pessoa tem, que eu não tenho, que ela tá tendo o resultado que eu desejo? Pronto, eu sempre olho assim. Hoje, teve vezes da minha vida que eu olhei com ar de inveja, né? Porque essa é a reprogramação que você tem que fazer. Toda vez que eu olho pra uma pessoa de sucesso, eu falo assim, peraí, o que essa pessoa tá fazendo que eu não tô fazendo pra ter o resultado que ela tem? É simples. Então, ou seja, a comparação hoje pra mim, ela serve como inspiração pra eu pra eu transpirar as ferramentas que essa pessoa desenvolveu que eu ainda não desenvolvi. E se eu não tenho essas ferramentas, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou acessar essa pessoa de alguma forma pra ela acessar essas ferramentas pra mim, ou eu vou pagar pra ela ou pra outra pessoa pra isso. Então, humildade sempre, né? Por quê? Porque se você ficar rancoroso pelo sucesso do outro, o teu cérebro programa mais uma vez. Se eu repudio o sucesso daquela pessoa que eu tô com inveja, eu tô mostrando pro meu cérebro que o sucesso é ruim pra mim. Então, esse é o drive da vida. Todas as vezes que você vê uma pessoa próspera, agradeça pela prosperidade dela e se pergunte, o que é que eu preciso acessar pra chegar nesses resultados? É simples. Não é fácil, é simples. Perfeito. Se compare sempre pro bem, né? Senão a gente trava. Acha que sempre o outro é melhor e a gente é inferior. Pra gente encerrar esse episódio aqui, Rafael, que foi muito especial, se você pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que se sentem inseguras, por onde é que elas poderiam começar a mudar essa insegurança toda e se tornar mais autoconfiante? Atitude. Lembra da frase, ó. Se falta resultado, transborde atitude. Porque é no percurso que você descobre o recurso que você não tem. Se eu, em 2019, eu não tivesse enfrentado o medo de fazer um vídeo lá em Londrina, eu não estaria aqui hoje. Então, a frase que eu digo, eu faço isso muito com meu filho. Atitude. A gente tem uma prova de um aluno da gente. E eu também sou prova mesmo. Nós somos a prova. Se você passar um dia, 24 horas com a gente, você não vai entender nada. Você vai falar assim, deve ser doido esses dois. Por quê? É atitude. Só que a atitude empilhada vai transbordando autoconfiança. E com autoconfiança vai fazendo. Você para de ser medroso. Entendeu? Eu faço isso com meu filho o tempo inteiro. É 24 horas no ar fazendo isso com ele. Hoje era do medo, fiquei lá trabalhando na mente dele e hoje de noite eu vou treinar esse medo com ele. Vou desligar a luz e ele vai ter que enfrentar esse negócio. E eu vou com ele. Ah, vai chorar? Vai, claro que vai chorar. Porque a dor transforma. A dor não machuca. Existe a dor que machuca e existe a dor que transforma. Eu sempre vou pela dor que transforma. Perfeito. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com aquele amigo que precisa ser mais autoconfiante. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa seu like e até o próximo. Se você ainda não nos segue, passe a nos seguir, tá bom? Toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente tem conteúdo aqui. Todos os dias a gente posta conteúdo. Então, se você quer prosperar, se você quer mudar sua mentalidade e se você quer fortalecer seus laços familiares, esse canal é o canal que você precisa consumir diariamente, tá bom? Então, segue, curte e compartilha com pessoas que merecem ouvir esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo episódio.